Oi gente, eu sou a Letícia, sejam bem-vindos a Casa em Pauta. E hoje eu vou falar sobre dicas para montar um projeto dessa casa ou da sua reforma do apartamento. É claro, essas dicas são baseadas na nossa experiência em montar o projeto da nossa casa. Isso é importante você levar em consideração. Eu não sou arquiteta, mas eu estou falando basicamente sobre minha experiência de coisas que nós fomos nos dando conta conforme nós fomos montando o nosso projeto. Eu acho que isso é legal porque pode te ajudar também se você pensa em construir ou reformar a sua casa, o seu apartamento. Vamos lá então, meu caderninho aqui está em mãos, porque eu fui anotando aí as dicas para não esquecer de nada. Primeiro de tudo, é importante você perder um ano fazendo um anteprojeto. O anteprojeto, como o nome já diz, é uma pesquisa por referências, isso antes de você montar, de você sentar com o arquiteto e fazer um projeto. Perca aí um ano pensando em referências, buscando referências para sua casa, para os ambientes e o principal, monte uma lista de desejos. Essa lista de desejos é importante você separá-la em indispensáveis, desejáveis e supérfluo, ou então em muito relevante, pouco relevante ou relevante. Isso vai te ajudar na hora de tomar algumas decisões. E por falar em referências, a internet hoje tem coisas maravilhosas, lindas, e o Pinterest nem se fala. Eu adoro esse aplicativo, acho que 99% das referências que eu fui buscando e fui amadurecendo ao longo do tempo veio do Pinterest. Mas nessa hora é importante você levar em consideração que o melhor de cada ambiente que você encontra não fazem parte da mesma casa, não fazem parte da mesma planta. O que eu quero dizer com isso é que a cozinha mais linda que você encontrou, a sala mais linda que você encontrou, o banheiro fantástico, aquele quarto fenomenal, eles não fazem parte da mesma planta. E é claro que é possível você ter o melhor de cada ambiente, tudo vai depender do seu orçamento, do seu terreno e do que você imagina em construir uma casa. Mas na vida real, não é assim que funciona. Você vai ter que tomar algumas decisões, né? Você não vai poder ter a sala mais iluminada, com a cozinha mais iluminada, com o quarto tendo a melhor vista. Você vai ter que tomar algumas decisões e dentro da tua lista de desejos e ver o que é imprescindível de verdade, o que você pode abrir mão, o que você não pode abrir mão na hora de montar o projeto. Então é importante levar isso em consideração. Dentro da pesquisa de referência, busque entender e descobrir quais são os objetos que vão compor a sua casa e uma área mínima para eles. Então dentro disso você já tenta imaginar como vai ser o ambiente, quais móveis vão ter, qual vai ser a disposição dos móveis, dentro desses móveis, do que você imagina dentro desse ambiente, qual era a mínima que você imagina nesse ambiente, né? Se você vai querer ter uma cozinha integrada com a sala ou não, ou se você vai querer ter, enfim, os quartos no mesmo andar ou num quarto no nível superior. Enfim, é importante você amadurecer essa questão de descobrir quais são os objetos que vão fazer parte da sua casa e denominar uma área mínima para elas. Porque aí nós já vamos para a próxima dica. É muito fácil você ir aumentando meio metro aqui, 1 metro ali, e quando você vê, você tá com uma casa gigante, né? Então, por exemplo, eu e o Joaquim, a gente estipulou, né, uma área mínima. Nós queremos uma casa com um mínimo de 180 metros quadrados a 200 metros quadrados. Nós conseguimos uma casa com 185 metros quadrados atendendo às necessidades que julgamos ser indispensáveis. É claro que talvez ficaria muito bom se a gente tivesse aumentado ali 1 metro na sala, 1 metro no quarto, mas aí você tem que pensar que a longo prazo pode ser uma casa muito mais difícil de ser construída, porque você precisa financiar isso, né? Precisa pagar. E também você tem que pensar, aí vamos para a próxima dica, na manutenção dessa casa a longo prazo. Não é só construir uma casa, você tem que pensar assim, como vai estar a tua vida daqui 20 anos? Você vai estar trabalhando? Você vai estar aposentado? Como é que vai ser a sua renda? Hoje você está empregada, ok, mas daqui 20 anos, de repente, você vai ter empregada? Então é importante você levar essas coisas em consideração, porque é muito mais fácil a gente ir aumentando e depois acabar com uma casa pouco funcional. Ou então uma casa que você começa a construir e leva 10, 15 anos para terminar de construir. Quando você termina de construir, essa casa já não atende mais às necessidades. Diante disso, né, que eu comentei, essa questão de pensar na manutenção e na casa a longo prazo,
É importante você pensar a casa, você projetar a casa de dentro para fora, dando preferência para o layout interno e na distribuição dos cômodos, das áreas, para depois pensar numa área externa. É muito comum também as pessoas começarem a pensar pela fachada, pela entrada. Esteticamente é legal tu ter uma casa bonita, mas eu acho que acima de tudo é importante tu ter uma casa que o layout interno dele seja muito bem desenvolvido para suas necessidades. E aí também a gente entra já na próxima dica. Projete a casa para o uso no seu dia a dia e não para as ocasiões especiais, né? Isso também vem linkar quanto à questão do tamanho da casa, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu quero uma sala que seja grande, que eu possa receber pessoas, que eu quero uma cozinha também, né? Com uma mesa de jantar para 15 pessoas, né? Tô um pouco exagerando, mas é mais ou menos por aí. Por mais que você goste de receber pessoas, quais são as ocasiões em que você de fato tem uma casa com 15 convidados? No dia a dia, muitas vezes isso pouco acontece. Então vamos lá, tu tem uma família, tua família já tá montada, né? Enfim, 2 filhos, são 4 pessoas, né? Ou são 5 pessoas, ou são 6. Então é importante você pensar na funcionalidade dessa casa para essa quantidade de pessoas. Porque senão daqui a pouco você tá com uma sala gigante, você tá com 2 salas e um ambiente você não usa. Porque por mais que você receba pessoas, você recebe um casal, 2 casais de amigos, são ocasiões especiais que você recebe muitas pessoas. E aí sim é legal você pensar em de repente posteriormente ter um ambiente que você possa reunir mais pessoas. Mas a casa, assim, no dia a dia é legal você pensar a quantidade real de pessoas que vão estar dentro dela no dia a dia, né? Depois das pesquisas e da lista de desejos, aí sim, procure um arquiteto e comece a fazer o projeto. Então, vamos lá, você perdeu 1 ano pensando, buscando referências, amadurecendo as suas ideias, fazendo a sua lista de desejos, tentando montar um layout que você realmente ache que é bacana, isso se você já tem alguma ideia de desenho, de projeto. Munido de todas essas informações, aí sim, busca um arquiteto. Porque é muito importante você ter coisas assim bem claras para você, porque isso vai poupar depois dinheiro e tempo na hora de executar o projeto. E a partir do momento que você começou a fazer o projeto com o arquiteto, não tenha pressa. Não tenha pressa porque assim a gente vai amadurecendo as nossas ideias conforme o tempo vai passando. Se eu for pegar as minhas primeiras referências lá de 2 anos atrás, que foi quando a gente começou a fazer esse processo de pensar em ter a nossa casa, elas são muito diferentes. Muitas delas mudaram ao longo desses últimos anos e hoje eu já tenho outras referências diferentes. Então isso é muito importante você levar em consideração. E aí sim, né, começa o projeto com o arquiteto, pega a sua lista de desejos e tente adicionar tudo que realmente para você é indispensável na sua casa. Diante disso também é importante você lembrar que corredor é perda de espaço. Quanto mais corredor, menos espaço você vai ter na sua casa, porque é apenas um corredor de circulação, então isso é importante levar em consideração na hora de montar o projeto da sua casa. A questão da posição solar, que isso eu acho que é meio básico, né? Quando você vai montar um projeto e aí sim pensar quais os ambientes que você quer dar prioridade para essa questão da posição solar. Outra dica para o seu projeto, cuidado com o modismo. Aqui eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente, né? Inicialmente, logo quando a gente pensou em montar o projeto da nossa casa, a gente pensou na cozinha e, não, vamos ter uma ilha gourmet. Eu acho lindo, mas nós fomos buscar referências e pesquisar em blogs e analisar assim, amigos que já têm. E nós levamos em consideração que isso é uma moda, talvez venha para ficar. Nós optamos em não ter uma ilha gourmet e sim ter uma bancada, né? E mais além eu mostro para vocês depois os projetos e tal. Mas a gente ficou pensando na questão do modismo, então é importante você pensar isso também. No anteprojeto, lembre-se de pesquisar quais eletrodomésticos que você quer para a sua casa. E não só os eletrodomésticos, os móveis que você quer e onde você imagina eles. E aí é importante você representá-los no projeto na posição que você quer e na medida real dele. Por quê? Porque geralmente os arquitetos usam blocos padrões para ilustrar os móveis e os objetos da sua casa.
Só que muitas vezes esse sofá que está ali no projeto não condiz com o sofá que você quer. Talvez você não tenha uma noção do sofá que você quer de verdade. Mas vai lá para a internet, olha mais ou menos o que você acha legal, o que você imagina, pega a medida desse sofá e aí sim você tenta colocar dentro desse ambiente. Já imagina onde é que você quer colocar a televisão, se vai ser na parede, se vai ser fixada no painel, se vai ser uma estante, onde é que vai estar essa estante, qual é o tamanho dela. Isso vai ajudar muito na hora de tomar essas decisões, na hora de pensar a questão da área mínima da sua casa. Outra coisa, os eletrodomésticos, por quê? Porque durante o projeto você já vai estipular as tomadas que você quer ter na sua casa. Isso pode ser feito depois? Pode, mas pode custar muito mais caro. Então é muito importante você no anteprojeto já ter essas coisas definidas para já ter uma coisa muito mais bem feita durante a execução do projeto da sua casa, né? Então isso é legal. Onde é que você vai colocar o liquidificador? Você vai precisar de uma ou duas tomadas. Do lado do liquidificador, tu vai colocar uma batedeira ou tu não vai pôr nada? Então é importante você levar em consideração, acima de tudo, que vale a pena você perder um ano de anteprojeto e depois que você tiver as informações, a lista de desejo, aí sim procure um arquiteto e não tenha pressa. Demore, de repente, se for necessário, mais um ano aí, mas para você ter certeza do que você quer e para você realmente executar um projeto que depois você não vai ficar pensando que eu deveria ter feito isso ou aquilo. Lembre-se que quanto mais detalhes você tiver durante esse período, melhor vai ser para montar o teu projeto para executar depois a sua obra. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você que gosta desse assunto ou pensa em construir, já está construindo, vai fazer uma reforma. E se você já teve alguma experiência relacionada a isso, por favor, deixa um comentário que me conta como é que foi ou me conta como é que está sendo. Vou adorar saber. Vou fazer um próximo vídeo falando então sobre as peculiaridades do nosso projeto, sobre essa lista de desejos que a gente montou e de fato algumas coisas que a gente foi levando, coisas mais específicas que a gente foi levando em consideração e que foi montando então, que ajudou na hora de montar o projeto da nossa casa. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber as atualizações, lembrando que nós temos o nosso site casaempauta.com.br e as redes sociais Casa em Pauta. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!